Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa apresentação sobre serviços públicos no Brasil. A prestação de serviços públicos é uma das formas mais concretas de atuação do Estado, pois é através dela que direitos fundamentais ganham vida na prática. Atuações nas áreas como da saúde, educação, energia, saneamento básico, entre vários outros que vemos no dia a dia. Mas afinal, o que é um serviço público? Em uma definição mais básica, a Constituição traz seu artigo 175 que serviços públicos são de titularidade do Estado, mas tanto podem ser realizados pela administração quanto podem ser delegados à iniciativa privada. Segundo a doutrina, serviços públicos são atividades desempenhadas para atender às necessidades coletivas, sob responsabilidade do Estado, seja diretamente ou por meio dessas delegações. Para a jurista Maria Silvia Zanella de Pietro, trata-se de atividade oferecida à coletividade sobre um regime predominantemente público. Já o professor Celso Antônio Bandeira de Mello defende que só pode se falar em serviço público quando há titularidade estatal reconhecida por lei, ou seja, quando o Estado assume aquele serviço como seu dever. Eros Roberto Grau, por sua vez, traz que o serviço público é um tipo de atividade econômica cujo desenvolvimento compete preferencialmente ao setor público. Ele situa essa questão do preferencial por não ser algo exclusivo, uma vez que a administração pode delegar para o setor privado por meio de regime de concessão ou permissão. Essa definição é importante, porque nem toda atividade de interesse coletivo é juridicamente serviço público. Os serviços públicos, embora eles não possuam uma definição única da Constituição Federal de 1988, são tratados de forma muito abrangente e essencial para assegurar garantias fundamentais das pessoas. Essa Constituição ela estabelece em diversos dispositivos a obrigação do Estado em assegurar sua prestação, reconhecendo como os instrumentos fundamentais para concretizar os direitos sociais. No artigo 6º, por exemplo, ele elenca direitos como saúde, educação, moradia, transporte, cuja efetivação depende diretamente da oferta dos serviços públicos, da oferta que sejam acessíveis. Já o artigo 175, ele dispõe que incumbe ao poder público garantir que essas prestações de serviços elas sejam de forma direta ou por meio de delegação à iniciativa privada, mediante processo de licitação, evidenciando a preocupação com a eficiência e legalidade na atuação estatal. Além desses dispositivos gerais, a Constituição ela trata de setores específicos, como o transporte coletivo urbano, que está previsto no artigo 30, telecomunicação, energia elétrica, entre outros, vinculando cada um deles à função pública de estabelecer uma norma entre eles. No campo doutrinário, os serviços são classificados de diferentes maneiras, o que auxilia, de certa forma, a compreensão de seu funcionamento e na definição do grau de intervenção estatal necessária. As classificações, elas mais comuns, elas consideram a essencialidade, distinguindo serviços essenciais, indispensáveis à sobrevivência e à dignidade humana, dos não essenciais. A exclusividade, separando aqueles cuja prestação é exclusiva do Estado dos que admitem a concorrência com a iniciativa privada e o regime jurídico, dividindo os serviços submetidos ao direito público ou a um regime jurídico misto. Essas categorias elas permitem que uma análise mais precisa do papel do Estado e das formas de regulação, prestação e controle dos serviços públicos em diferentes contextos. Falando um pouco sobre o regime jurídico dos serviços públicos, em regra, os serviços públicos estão submetidos, atrelados, a um regime jurídico de direito público. Isso significa que sua prestação deve observar princípios fundamentais, como legalidade, continuidade, eficiência, universalidade, modicidade tarifária e controle e fiscalização estatal. Na legalidade, o serviço deve ter amparo da lei. A continuidade diz respeito ao serviço não poder ser interrompido de forma injustificada. Quanto à eficiência, deve ser prestado com qualidade. No tocante à universalidade, deve alcançar toda a população destinada àquele serviço. E na modicidade tarifária, os custos devem ser acessíveis à população, além, claro, do controle
e fiscalização estatal. No entanto, em algumas situações, especialmente quando há concessão à iniciativa privada, elementos do direito privado também são aplicados, como regras de contratos e responsabilidade civil. Mas mesmo nesses casos, o interesse público sempre prevalece. A atividade continua sendo pública, mesmo que executada por um ente privado. Agora eu vou falar sobre as formas de prestação de serviços públicos, que são duas, conforme prevê a Constituição, a direta e a indireta. Começando pela forma direta, esta ocorre quando o próprio Estado realiza o serviço por meio dos seus órgãos ou entidades de administração pública. A gente pode citar aqui autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista como exemplos dessas entidades. Para deixar mais claro, pense num hospital público gerido pela Secretaria de Saúde, ou então numa escola estadual. Esses são exemplos clássicos da prestação de serviço direta. Agora, passando para a prestação de serviço indireta, neste caso, o Estado não executa diretamente o serviço, ele delega a execução a um particular, mas sempre por meio de licitação, que é um processo obrigatório. Essa delegação pode ser feita de três formas: a concessão, a permissão e a autorização. A concessão é onde o particular presta o serviço e recebe pela tarifa paga pelos usuários. A permissão é parecida com a concessão, mas tem um caráter mais flexível e menos formal. E a autorização, que é usada em casos mais específicos, como por exemplo nos serviços de radiodifusão. É importante lembrar que mesmo quando o serviço é prestado por um particular, ele continua sendo um serviço público. O Estado mantém a titularidade, fiscaliza a execução e pode intervir ou retomar o serviço se o contrato não for cumprido. Ou seja, a responsabilidade final continua sendo do Estado, mesmo quando ele delega a execução a terceiros. Já nos encaminhando para o encerramento da nossa apresentação, é fundamental abordarmos os direitos dos usuários dos serviços públicos e os mecanismos de controle social, pontos centrais para garantir a efetividade da atuação estatal. A Constituição Federal de 1988 estabelece que a administração pública deve obedecer aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, como previsto no artigo 37, caput. O parágrafo 3º do mesmo artigo explicita que a lei disciplinará formas de participação do usuário na administração pública direta e indireta, especialmente quanto à recepção de informações adequadas, apresentação de sugestões e reclamações, participação em conselhos de políticas públicas e denúncia de irregularidades. Essas garantias foram regulamentadas pela Lei nº 13.460 de 2017, conhecida como a Lei de Proteção e Defesa dos Usuários de Serviços Públicos, que estabelece os direitos básicos dos cidadãos frente à administração, como qualidade na prestação do serviço, acesso à informação clara e objetiva, eficiência e respeito aos prazos, funcionamento efetivo de ouvidorias públicas e avaliação periódica dos serviços pelos usuários. Segundo a doutrina majoritária, como destaca Maria Silvia Zanella de Pietro, o controle social é um dos instrumentos mais relevantes de fiscalização da atuação administrativa, pois reforça a legitimidade do Estado democrático de direito e atua como um complemento ao controle interno e externo. A jurisprudência também reconhece e fortalece esse papel, no julgamento do recurso especial número 1247036 pelo relator ministro Hernan Benjamin. O relator diz que a ausência de mecanismos efetivos de escuta do usuário configura falha na prestação do serviço público, sendo passível de responsabilização do ente estatal. Portanto, não se trata apenas de garantir o acesso ao serviço, mas de permitir que o usuário participe ativamente de sua construção, fiscalização e aperfeiçoamento. Dessa forma, o cidadão deixa de ser apenas um destinatário passivo e passa a ser um agente de transformação democrática, contribuindo para uma gestão mais eficiente, transparente e comprometida com o interesse Para concluir nossa apresentação, podemos afirmar que os serviços públicos são instrumentos essenciais para a concretização dos direitos fundamentais. A Constituição de 1988 reforça o papel do Estado como garantidor desses serviços, permitindo tanto a prestação direta quanto a delegação a terceiros, desde que respeitados os princípios constitucionais e legais.
É importante lembrar que serviço público não é apenas uma atividade técnica. Ela está diretamente ligada à cidadania, à dignidade da pessoa humana e à função social do Estado. Por isso, o modelo de prestação de serviço, a qualidade e a participação da iniciativa privada devem sempre ser avaliados sobre a ótica do interesse público. Dessa forma, reafirmamos que os serviços públicos não são apenas mecanismos operacionais do Estado, mas expressões concretas dos direitos assegurados a todos os cidadãos. A sua adequada prestação, seja pelo poder público ou pela iniciativa privada, exige compromisso com os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, além da busca constante pela universalização, acessibilidade e qualidade. É fundamental que todos nós, enquanto operadores do direito, gestores públicos ou cidadãos, estejamos atentos à forma como esses serviços são ofertados e à sua conformidade com valores democráticos e constitucionais que regem nosso país. Muito obrigado.